você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. A micareta do Gilmar Mendes, o famoso Gilmar Palusa, com todo mundo que manda no Brasil, fazendo um baita lobby internacional. E neste cenário, o jornalista destemido, de quem eu sou fã, me tornei amigo e sou admirador enorme, português Sérgio Tavares, foi lá e encarou o Gilmar Mendes. Não só encarou o Gilmar Mendes, como perguntou a ele sobre a carta, a intimação que o Alexandre de Moraes recebeu do Chris Smith. E o Gilmar Mendes quase cagou nas calças. Morreu de medo. Ficou completamente desconcertado. O Gilmar Machão, que fala bonito na tribuna quando está lá cercado no STF, foi interpelado, ficou todo, não sei, não estou sabendo de nada não, não sei o que aconteceu. Deixa eu botar um vídeo aqui para vocês, se vocês não assistiram, é um vídeo bem curtinho. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz à intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques? A cara de desprezo, a cara de desprezo. Isso é uma cara de bunda. Possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros. Não conheço nenhuma intimação do Congresso... Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares. Parlamentares? Alexandre de Moraes é parlamentar. Eu sei que vocês se acham parlamentares. Eu sei que vocês acham que vocês são parlamentares, mas vocês não são, tá? Só pra... Brasileiros. Isso. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e interrogado por questões políticas? Eu vi, Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um brasileiro... Não conhece detalhes, ele não sabe de nada. Parece até o Lula, não conheço, não vi, foi preso por um ministro do STF, do meu amigo. Um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir a pergunta, é que esse repórter português era eu. Oi? Oi? É que o repórter português ficou preso, era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Deixa eu botar. Ô Sérgio Tavares, você, muito obrigado por esse momento tão divertido na minha semana. Como eu disse aqui o Átila Santos no chat, o sapão virou perereca. O que foi isso, Sérgio Tavares? Olá, Paulo. Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do outro lado do ecrã. Estava-me a rir muito porque, de facto, vendo agora assim de fora, vê-lo a gaguejar daquela maneira, com medo de me olhar nos olhos. Não olhava? Uma coisa com medo, assim. Parecia uma coisa impressionante. E você sabe que isso me impressiona como essas pessoas, pessoalmente, e é diferente do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ia te encarar. Sim. Como vários dessas pessoas são frouxos quando eles só são corajosos lá nas canetas, né, com a caneta deles lá no STF, no castelo deles. Quando eles encontram... Como é que foi a sensação disso pessoalmente, Sérgio? Depois, na hora da verdade, acobardam-se. É que, ainda por cima, ele estava ali rodeado dos seus amiguinhos, dos seus braços armados, a imprensa do sistema, CNN, Globo, Jovem Pan, estavam lá todos, e ele, a perceber que estava a ser filmado por todos, embora esses jornalistas devem ter também ficado um bocadinho assustados, que não, isso não se pode perguntar, os nossos donos dos nossos amos não deixam perguntar isso. Eles devem ter ficado muito preocupados, mas não tiveram coragem de tirar os microfones, que é o, por exemplo, aqui as televisões aqui em Portugal fazem. Quando eu apareço e faço as perguntas que incomodam, eles simplesmente tiram logo o microfone. Portanto, aí esses jornalistas foram também apanhados de surpresa. Mas o Gilmar, ele percebeu-se que ele não estava mesmo à espera, e ele nem sequer, como ele não tinha sequer olhado para mim, ele nem sabia que eu era o próprio repórter a quem tinham feito a atrocidade de tratar como um criminoso. E quando ele descobriu, ainda ficou a gaguejar mais. Oi? Oi? A sério.
Aquilo deu uma vontade de rir. Sabes que aquilo deu muita confusão, porque eu depois vieram pessoas da organização a pedir contas, a pedir satisfações de mim. Tivemos LTNs exaltados, porque me dizerem que eu não tinha respeitado os meus colegas de profissão e que eu só podia fazer uma pergunta. Obviamente eu respondi, e houve ânimos exaltados porque eu respondi e tirei-os do sério, porque eu disse, não, eu tinha que fazer as perguntas que eu quisesse, porque ele não estava a respondê-las, ele não sabia responder a nada. A partir daí eu tenho que insistir nas perguntas. Não, mas você tem que respeitar os colegas. Não, eu tenho que respeitar. Vocês é que tinham que me respeitar a mim quando eu fui, porque a organização lá era quase toda brasileira. Isto foi cá em Portugal. Quem foram essas pessoas, Sérgio? Eram pessoas que estavam lá, assessores do Gilmar, alguém que ficou muito incomodado com as perguntas, estava lá com um olhar assim de pânico quando eu fiz as perguntas, veio pedir satisfações e eu disse, olha, primeiro eu não tenho que dar satisfações nenhuma a ti. O que é isso? O jornalista tem que dar satisfação agora para a organização de eventos? Até onde eu sei, Portugal ainda tem liberdade de imprensa, né? Exatamente. E foi aí que ele disse, não, mas você tem que me respeitar porque eu sou da organização. Eu disse, olha, você é da organização, mas está no meu país, em Portugal, e o seu país não me respeitou quando eu fui lá e fui tratado como um criminoso. E a partir da altura em que aquele senhor não responde às perguntas, eu sou obrigado a continuar a fazer mais perguntas. Mas você não respeitou os seus colegas. Já disse que respeitei porque eu não tive resposta às minhas perguntas. E portanto é isto aqui, esta discussão com ânimos muito exaltados, eu tranquilo, mas a outra pessoa furiosa, ali mesmo ao lado dos jornalistas da CNN, da Globo, da Jovem Pan, que devem ter ficado depois. Agora sabemos quem é o Sérgio Tavares. Mas pronto. Mas olha, Paulo... Acho que ainda tem acontecido intimidação da organização por você ter feito seu trabalho jornalístico. Você fez as perguntas que eram as mais importantes de serem feitas. É impressionante, mas eu estou aqui te exaltando da forma mais alta possível por você ter feito as perguntas óbvias, que são as perguntas que deveriam ter feito. O nome disso é jornalismo. Na verdade, o que eu teria respondido no seu lugar é, se os meus colegas estivessem fazendo o trabalho deles, eu nem precisaria fazer essas perguntas, porque todos estariam fazendo as mesmas perguntas. Mas, no entanto, preferem perguntar para o Gilmar qual é o sabor de sorvete predileto dele para fazer uma brincadeira com o que fizeram com o Joe Biden aqui dos Estados Unidos. E aí, depois disso, você passa por intimidação, realmente é um absurdo completo. Sim, mas deixa-me dizer-te que eu tinha one shot, eu tinha uma oportunidade, porque imagina que eram para aí 8, 9 jornalistas, e quanto a 8, 9 jornalistas é o primeiro a conseguir fazer a pergunta, é o que se sabe, foi pronto. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer 5, 6 perguntas, 7 que eu queria fazer, eu tinha muitas outras perguntas sobre o 8 de janeiro, sobre a anistia, sobre as eleições, sobre Bolsonaro, mas eu tive que escolher o que é que eu dizia, e tive que começar de uma maneira que não entrasse logo a matar, que é para depois então dar-lhe ali a entrada a pé juntos, como se costuma dizer no futebol. E portanto teve que ser ali tudo muito em cima, e ele não estava a querer responder, eu tive que insistir, e por isso é que eles não acharam piada nenhuma. Agora, isso fez com que, por exemplo, eu hoje estive lá no segundo dia a tentar ouvir, por exemplo, Barroso e outros, e já não consegui ter acesso a eles, porque eles já, com certeza, avisados do que aconteceu ontem, porque o meu vídeo ficou absolutamente viral, o próprio Eduardo Bolsonaro, que tem 5 milhões de seguidores, partilhou no Instagram dele, quase toda a gente, partilhou, tu próprio partilhaste no teu Twitter, portanto, toda a gente deu em vários jornais, na Gazeta, no Oeste Sem Filtro, na Gazeta do Povo, estava em todo lado, e portanto hoje Barroso com certeza não quis ser apanhado, esguio como ele já me tinha fugido no Fórum Económico Mundial em Davos em janeiro, fugiu-me também hoje, mas amanhã eu posso garantir, eu vou tentar apanhar Alexandre de Moraes, eu vou tentar expô-lo e não vou ser tão meiguinho como fui ontem. Eu acho que você está coberto de razão. Como é que está o evento, a Gilmar Palusa em Portugal, Sérgio? Paulo, isto é uma treta. É uma palavra que nós usamos aqui em Portugal. Isto é uma treta. Sabem aquela expressão que é para inglês? É uma treta, porque em português treta é briga. Não, treta é uma farsa. Nós usamos muito aqui em Portugal. Português do Brasil, eu quis dizer, né? Português de Portugal exatamente. Nós aqui usamos uma expressão que é uma coisa que é para inglês ver, é uma coisa que é para mais para dar aquele ar, aquela aparência. Porque assim, no evento da manhã ontem, o evento de abertura, que contou com o Presidente da Assembleia da República de Portugal, contou com o Presidente da Fundação Getúlio Vargas, a tal fundação que é financiada por Jorge Soros, pela Open Society, portanto, para percebermos o calibre de quem lá está. Nessa cerimónia de abertura estava um evento esvaziado, pouquíssima gente. Eu até partilhei esse vídeo ou seja, não deu assim muito interesse. Depois, à tarde, noutra sala, porque o evento da manhã foi no anfiteatro maior, no principal, à tarde, quando estava, por exemplo, o governador Tarcísio a falar, já numa sala mais pequenina já estava mais bem composta. Mas aquilo que eu via lá não era o comum cidadão, pois as inscrições eram gratuitas, qualquer pessoa podia assistir, não pagava. E o que eu vi eram os amiguinhos, aqueles que queriam aparecer, queriam ser vistos lá. É de graça o evento? Se eu quiser ir assistir o Gilmar Palusa, eu posso ir? Qualquer um, e mesmo assim estava completamente esvaziado de manhã, bancadas completamente desertas. E o Tarcísio estava lá falando?
Sim, à tarde apareceu o Tarcísio numa sala menor, e nessa sala menor já estava mais bem composta. Mas aquilo que eu vi eram tudo empresários e pessoas que querem ser vistas ao lado deles para dizer, olha, estou aqui, sou um menino bem comportado, estou aqui, vim aqui passar o lustro nos teus sapatinhos. Portanto, não vi o público em geral, aquela população nova, não se vê interesse nenhum da população em geral, mesmo num evento absolutamente gratuito. E no que diz respeito ao governador Tarcísio, as pautas e os assuntos que eles falam ainda por cima são absolutamente falsos. Porque ver o Gilmar falar, o Barroso a falar da democracia, dos pilares, do valor, da liberdade de expressão, só pode ser piada. Gaslighting, como a gente diz em inglês. Exatamente. O que falou o Tarcísio? Eu fiquei curioso. O Tarcísio falaram sobre estruturas. Ele não elogiou dessa vez os ministros do STF, não? Não. Eu acho que o Tarcísio é daquele que ele quer ficar bem na fotografia para os dois lados, não quer confusão. Então, ok, convidaram para isto, eu vou lá, na boa, e pronto. O que é que eles falam? Eles estão a falar das pautas globalistas. Falaram sobre as supostas alterações climáticas, dizem que o que aconteceu no Rio Grande do Sul são as mudanças climáticas, claro. Falam sobre a sustentabilidade, falam sobre a inovação, inteligência artificial. Ou seja, aqueles temas que nós sabemos que não são encomendados por eles, são encomendados pelos senhores que estão acima deles. Porque esses foram os temas do Fórum Económico Mundial, são os temas que os donos do mundo querem bater. Na cerimónia de abertura, na sessão de abertura de ontem de manhã, esteve uma representante das Nações Unidas que veio falar da pandemia, as vacinas maravilhosas, tão bom as vacinas, tão bom, quando nós sabemos o que é. Portanto, são pautas absolutamente globalistas, e eles falaram mesmo do globalismo, é um dos temas lá também, é a agenda climática, é a inteligência artificial, e nós ficamos a perguntar o que é que interessa a ministros que deviam estar no seu país a trabalhar e a fazer justiça e a fazer o seu país progredir. O que é que faz 11 ministros virem passar férias a Portugal em hotéis de luxo, em restaurantes de luxo, a virem falar de inteligência artificial, de alterações climáticas? Que foram as pautas da reunião dos Bilderberg, que a gente abordou no nosso último encontro, né? As mesmas pautas, mudança climática, inteligência artificial, globalização, igualzinho a mesma cartilha, e você que cobriu Davos, né? No Fórum Econômico Mundial, também exatamente as mesmas pautas. É a comprovação da existência de uma elite global, né? Completamente, e a comprovação de que eles realmente servem uma agenda que que está acima dos interesses do Brasil, é uma agenda globalista que lhes é encomendada por essas elites. Não é à toa que a co-organização deste Fórum Jurídico de Lisboa é a Fundação Getúlio Vargas. Ora, a Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a ONG Sleeping Giants, são os dois cancros do Brasil, os dois cânceres do Brasil. São as duas organizações que colaboraram com o Supremo Tribunal Eleitoral em 2019 para criar redes de censura e de perseguição política. Foram os grandes cérebros para atacar Bolsonaro, para atacar os influencers de direita, os jornalistas. Foram essas duas organizações, Fundação Getúlio Vargas e a Sleeping Giants, financiadas diretamente por Jorge Soros. E agora vemos essa fundação organizar um evento onde estão os 11 ministros do Supremo com esse dinheiro de Jorge Soros. Portanto, eles estão ali a cumprir ordens autenticamente. O problema deles é que eles não estão à espera que apareçamos nós a juntar os pontos e a abrir os olhos à população do que é que eles realmente lá estão a fazer, de quem é que os financia e de quais é que são os interesses, nomeadamente vender a Amazónia, vender as riquezas do Brasil, etc, etc. E pior ainda, e muito menos contavam, que lá aparecesse um repórter a fazer perguntas que não era suposto nenhum jornalista fazer. E aí então, pronto, lá levaram e com esse embaraço, e para não falar da própria primeira reportagem que eu fiz bem lá dentro, onde eu disse mesmo que aquilo é um seminário de ditadores, porque vai uma comitiva que está a promover a perseguição, a censura, fraude e a violações dos direitos humanos e até crimes contra a humanidade. E, portanto, até nisso eles não estão habituados a ter alguém que, bem no nariz deles, diga as coisas como elas são. Já o ouviram quando eu estive no Senado e tiveram que ouvir agora no meu país sem poderem fazer absolutamente nada. E aí é que está o interessante disto. É que qualquer outro já estaria preso. Isso é verdade. A minha expectativa, Sérgio, é que, junto com esse crescimento do Chega, essas pessoas sejam cada vez menos bem recebidas em Portugal. A gente tem que trabalhar para isso. Amanhã tem Alexandre de Moraes, é? Sim, amanhã no período da tarde vai estar então o Alexandre de Moraes a falar. Vamos ver se ele vai ter coragem de falar à imprensa e vamos ver se ele vai ter coragem de me responder. É possível que ele simplesmente não responda, é possível que ele tente fugir, não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Que eu vou tentar, e convido até já quem estiver a ver desse lado, que todas estas reportagens lá no fórum do Gilmar Palousa estão disponíveis no meu canal do YouTube, que é o canal Sérgio Tavares. Foi lá que partilhei essas declarações do Gilmar e que vou partilhar as do Alexandre de Moraes assim que estiver, se as conseguir, porque estamos a falar de alguém que já está sob aviso, que sabe perfeitamente que eu ando por lá
e que obviamente sabe muito bem quem eu sou, porque eu tenho a certeza absoluta que foi o próprio Alexandre de Moraes que deu a ordem para no dia 25 de fevereiro me tratarem como um criminoso. Eu tenho a certeza, porque o telefonema foi feito à minha frente para o delegado de Brasília, e eu tenho a certeza que se não foi ele, foi um dos assessores dele. Portanto, ele sabe quem eu sou, ele sabe para o que é que eu lá estou, sabe que eu estou lá para expô-lo, não estou lá para o ouvir falar as suas mentiras, e portanto é possível que ele consiga escapar, mas que eu lá vou estar a tentar, podem contar com isso. Muito bom, Sérgio. As pessoas estão acordando, quase 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora, aliás, mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora. Então, agradeço e convido as pessoas para acompanharem isso amanhã. Amanhã não tem Paulo Figueiredo Show, mas tem o canal Sérgio Tavares, vocês acompanham. Muito fácil achar no YouTube, canal Sérgio Tavares. Ele também está no X e recomendo a todos que acompanhem, porque realmente faz um trabalho que não existe. Assim, foi um dos grandes achados dos últimos tempos. Obrigado pelo teu tempo, Sérgio. Sei que você está corrido aí com essa cobertura.